Olá, eu sou o Dr. Emerson Badaró, eu sou médico oftalmologista, especialista em retina na Viver Oftalmologia, e hoje eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito de injeção intravítrea. O que é, para que serve a injeção intravítrea, quais são os possíveis efeitos colaterais, como que é feito, enfim. Eu vou passar aqui para você um apanhado geral do como é feito essa modalidade de tratamento na oftalmologia e no final eu abro discussão para que você mande as suas dúvidas, para que você traga um pouco essa discussão para a gente poder incrementar cada vez mais. A injeção intravítrea é uma modalidade de tratamento. O que significa isso? Significa que a gente consegue, através de uma injeção, colocar o remédio exatamente no local que ele deve agir, que é na retina, que é dentro do olho. Por que a gente lança mão disso na oftalmologia, né? Por que a gente faz uma coisa dessas, de fazer uma injeção no olho de uma pessoa? A gente faz, gente, porque é a forma que a gente tem mais eficaz de conseguir entregar uma concentração alta de medicamento exatamente onde ele deve agir. O que significa isso? Significa que eu não vou fazer uma alta dose de um remédio na veia da pessoa, eu não vou dar uma quantidade grande de comprimidos pela via oral, né, pela boca da pessoa, porque eu consigo levar o remédio exatamente onde ele vai agir. Então, por causa disso, eu consigo usar uma dose menor de remédio, uma quantidade menor de remédio, que tem menos efeitos colaterais, que tem menos efeitos sistêmicos, que não tem interação com outras medicações que a pessoa tome e também que ele já vai agir exatamente no local que eu estou aplicando. Então, assim, as injeções intravítreas, elas são uma forma de entrega de um remédio de uma maneira extremamente eficaz, extremamente em alta concentração, para que a gente possa ter um efeito pleno dessa medicação, que essa medicação possa realmente chegar no local que ela deve agir e trazer os benefícios do uso dessa medicação. Então, eu vejo as injeções intravítreas como uma forma revolucionária de tratamento da oftalmologia, que conseguiu entregar essa medicação da forma correta no local correto. Tá bom, mas quem deve fazer uma injeção intravítrea? Como eu estava falando, a injeção intravítrea ela não é o remédio, é a forma de entrega de um remédio. E para tratamento dessas doenças que eu vou falar agora, existem vários remédios diferentes. Dentre esses remédios existe Lucentis, existe Ozurdex, existe corticoide, existe Eylea, que é o aflibercept, e recentemente a gente tem uma nova medicação que é o brolucizumab, o Visiq, que é uma medicação que está disponível recentemente no mercado e que também é aplicado dessa maneira. Existem outras medicações também, mas as mais comumente utilizadas são essas. E as principais doenças que a gente trata são as doenças de retina e doenças da úvea, as uveites. As doenças principais, as mais comumente encontradas no dia a dia de um consultório são a retinopatia diabética, que tenha ou não edema macular, o edema macular isolado ou associado a outras doenças além da retinopatia diabética, oclusões das veias do fundo do olho, oclusões de veias da retina, inflamações pós-operatórias, pessoas que possam estar com quadros de uveíte também podem ser necessários, enfim, é uma infinidade de doenças. Eu estou falando aqui só as principais, mas existe uma infinidade grande de doenças que se beneficiam com o uso dessas medicações, e essas medicações elas são muito eficazes. Entretanto, como qualquer outro tratamento, não é isento de risco. Qual é o risco de acontecer algum problema à medida que a gente faz uma injeção intravítrea? Qual é o risco que uma pessoa está correndo? O risco é principalmente o risco de uma infecção, o risco de uma hemorragia e o risco do medicamento não funcionar. Esses são os principais efeitos que a gente pode ter pelo lado negativo das aplicações. Eu gosto de esclarecer sempre, gente, todos os efeitos colaterais são muito raros, são eventos colaterais que não são comuns, eles não são encontrados com frequência nos pacientes, e tomando as medidas corretas de prevenção de ocorrência desses eventos, eles se tornam mais raros ainda. Ou seja, não justifica um paciente deixar de fazer o tratamento porque ele está com medo dos efeitos colaterais. A probabilidade dele se dar mal, de não fazer o tratamento, é muito maior do que se ele fizer e tiver um efeito colateral. Então, assim, eu sempre peço para os pacientes entrarem nessa questão do tratamento com uma tranquilidade, porque a probabilidade de sucesso e do tratamento evoluir de uma forma muito satisfatória é muito maior do que a de ter um evento adverso. Então, não deixe com que o risco de um evento adverso faça com que a atitude por um tratamento não seja tomada da forma adequada, tá?
E como é que é feito isso daí, né? Como é que é uma injeção intravítrea? Você tem que tomar anestesia geral, não tem? Enfim, é uma dúvida que eu vejo que os pacientes têm, porque é uma coisa que chama um pouco a atenção, né? Tomar uma injeção no olho, como é que é? E eu falo que é uma aplicação do remédio, porque quando a gente fala em injeção, a gente imagina que vai entrar uma agulha grande dentro do olho, que o negócio vai doer, que a coisa vai ser catastrófica, que vai ser uma coisa horrível, né? E na verdade não é. Para a imensa maioria das pessoas é muito mais tranquilo do que o que elas estavam imaginando previamente. Os pacientes que têm necessidade de fazer injeção intravítrea, às vezes eles se surpreendem de uma forma positiva de como a anestesia funciona, de como os anestésicos realmente têm um efeito significativo de fazer com que esse procedimento seja indolor e que ele possa ser feito de uma maneira muito tranquila. Ele pode ser feito, ele tem que ser feito, na verdade, em local com antisepsia adequada, em ambiente estéril e com toda a profilaxia para prevenção de infecção. E o médico, à medida que faz essa aplicação, ele vai avaliar periodicamente o paciente sobre os efeitos positivos desse remédio para saber se tem necessidade de repetir, quantas doses vão ser necessárias desse tratamento e se tem necessidade de associação de algum outro tipo de tratamento, como por exemplo fotocoagulação a laser, como por exemplo introdução de colírios ou de remédios por via oral, para potencializar o efeito desse tratamento que está sendo feito. Dependendo de como for a indicação do tratamento da pessoa, pode ser necessário a utilização de outras formas de tratamento, como eu estava falando, e esses remédios associados, eles têm um efeito positivo à medida que vão juntando com o efeito da injeção intravítrea e conseguem melhorar ainda mais a visão da pessoa. Eu espero que eu tenha sido trazido aqui para vocês um panorama geral sobre como é uma injeção intravítrea, quais são os seus benefícios. É um tratamento extremamente utilizado na oftalmologia e que é muito seguro e muito tranquilo para os pacientes, de uma forma que ele traz um efeito positivo, um efeito de melhora da visão que é muito significativo e que traz de volta a visão de muita gente que tinha perdido a visão. Então, se você tem alguma dúvida, eu peço que você mande aqui para mim, para a gente poder interagir. Mas se você recebeu uma indicação de tratamento para injeção intravítrea, converse com o seu médico, vai no médico especialista de retina, tira suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai ver que é mais tranquilo do que o que você estava imaginando previamente, tá bom? Se tiver alguém que você sabe que precisa assistir esse vídeo para poder receber essas dicas, encaminha e a gente se vê no próximo vídeo.